Não, tá bom, bom, super obrigado aí, boa noite para todos, né? Super obrigado pelo convite. Eu tinha perdido até as dimensões, né? Porque eu tô, bom, já sou preto velho, então já tinha perdido até as dimensões onde é que era, aí desci lá perto da Febarge. Falei, pô, deve ser por aqui, né? Aí quando ele falou, não, aqui, eu falei, pô, então eu tô em casa, porque eu sou nascido e criado aqui, estudei aqui na escola Deodoro, aqui do lado, né? Quem vem de lá, então eu sou nascido e criado aqui. Falei, pô, tô em casa. Inclusive hoje não vou poder nem beber um pouquinho de cerveja, vou ter que passar na casa da minha mãe ali logo, né? Então eu tô em casa, então super feliz aqui de conhecer o grupo, o convite aí dos colegas, do Renato, enfim, né? E também parabenizar, né? Porque eu estou conhecendo agora um pouco do grupo. Eu e o Renato, a gente não conversamos muito sobre o grupo, enfim, mas isso não é problema. Então eu não vou nem. Como eu não sei exatamente sobre esse grupo, mas queria parabenizar aí a iniciativa desse livro, né? Que também eu tive a honra de fazer um pequeno texto de quarta capa. E aí, o convite aqui para falar, para o lançamento do livro, que eu acho que é uma coisa legal, na verdade não é uma aula, é uma reflexão, e eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu acho que está presente no livro, que é um aspecto que tem uma dimensão histórica ainda mais antiga, que é a ideia de uma dimensão atlântica internacionalista. Então, soa às vezes até como algo surpreendente para alguns que não conhecem, não estou falando para vocês, alguns surpreendentes que essa dimensão da questão racial internacionalista no início do século XX, né, com textos do Trotsky, principalmente do C.L. James, né, e eu quero chamar a atenção que os vários estudos sobre a escravidão atlântica têm destacado como havia uma circulação de ideias desde o século XVIII e o papel dos marinheiros nessa circulação. Até o documento mais fantástico, né, bem conhecido pelos historiadores, né, inclusive tem um especialista lá em Haiti aqui, um aluno do IFIX, né, que é um documento localizado pelo Luiz Motti, historiador, vocês conhecem, né? O Luiz Motti da Bahia, que localizou um documento que em 1806, datado, ali no Arsenal de Marinha, exatamente onde fica o Arsenal de Marinha ali, né? Você consegue ver, tem uma ponte que vai para o Arsenal de Marinha ali agora, tem com essas obras da prefeitura, aquela área foi aberta completamente. Foram localizados 2 libertos negros com a tatuagem do Dessalines. Olha que barato. 2 libertos negros em 1806. Detalhe, Dessalines chega ao poder, aí sim com o nome Haiti, porque antes de 1804 não era o nome Haiti, o nome era São Domingos. O Haiti, o Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, chega ao poder em 1804, quando se torna São Domingos o Haiti, e em 1806 já tem alguns libertos com a tatuagem do Dessalines. E não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha fake news do Bolsonaro, não tinha nada disso, né? Os robôs, e já temos chegando informação aqui. Tem hoje estudos que mostram que tem uma circulação através de marinheiros. Tem até um texto muito interessante, sugiro que vocês leiam, que até um autor que tem uma contribuição teórica muito, muito legal, que é um cara chamado Peter Linebaugh. Né? Quem quiser anotar aqui, Linebaugh. Né? Eu estou falando para o cara anotar em português, né? L-I-N-A-B-A-U-G, Linebaugh, né? Que é um canadense que tem um texto muito interessante chamado Todas as Montanhas. Está traduzido esse texto, inclusive você acha na internet, foi traduzido em 83. Chama-se Todas as Montanhas Atlânticas Estremeceram, que ele mostra que havia uma circulação de ideias entre marinheiros, desde gente que tinha conhecimento da Revolução de Cromwell na Inglaterra em 1640, atravessa e contato com marinheiros e contato com africanos. Vocês já ouviram falar no Ape Thompson? Isso? Grande marxista, Ape Thompson, né? O Thompson, no primeiro volume da formação da classe operária, quando ele fala da Sociedade de Correspondência Londrina, que é a gênese da criação das primeiras organizações de classe operária na Inglaterra no final do 18, ele mostra que na reunião haviam 2
ex-escravos africanos em Londres. Londres e cidades como Liverpool já eram espaços atlânticos. Paris também, com presença de ex-escravos e escravos que já tinham contato com informações. É até interessante que para o Caribe ter uma informação, né, um sujeito escreve um memórias e diz assim, ó, não é bom conversar de política na hora do jantar. Sacaram? Quem é que está servindo na mesa? Os escravos africanos. Estão de olho. Não é bom conversar de política. Ou seja, aquela ideia de que a política é algo da alta esfera, que não chega aos setores subalternos, os estudos têm mostrado que não só chegam, como que esses setores subalternos, o que altera a compreensão, no sentido de alterar, no sentido de potencializar o que? A compreensão disso. Tá? Então, o Thompson mostra que, até, aí eu gosto de, quando eu falo isso em sala de aula, né? O Marcelo D2 ali sabe quando eu brinco em sala de aula, né? É o Marcelo D2 aí. Fala, irmão. Né? Em sala de aula eu brinco que se você tivesse um ambiente agora da Sociedade de Correspondência Londrina, no subúrbio de Londres, sobre a formação da classe operária, 2 negão ia pedir a palavra, um momentinho, podia dar uma contribuição? Quem é vocês? Não, é o seguinte, a gente participou de algumas revoltas lá na Jamaica, é isso mesmo, eu estou caricaturando, mas essa ideia, meu irmão, não queria dar uma contribuiçãozinha, parceiro? Por quê? Porque esses espaços já eram espaços que o marinheiro, até isso que eu vou falar agora, eu não saio dos arquivos, é até coisa de pesquisa que eu tenho realizado. Sabe o que mais o consulado brasileiro gastava de grana na década de 30 do século XVIII? Está documentado, né? Não é para vocês rirem, não, vocês vão rir, mas não é para vocês só rir. Está em texto que eu até já escrevi sobre isso. Gastava dinheiro comprando sapato. Sabe por quê? Havia um grande número de escravos que fugiam do Brasil e iam parar em Londres. Parece uma cena surrealista. O negão de bobeira, e aí? Pô, tô de bobeira, saí do Rio de Janeiro, da CDD, e tô aqui aonde? Tô aqui em Londres, de bobeirão, mas é verdade. Gastava grana, por quê? Para comprar sapato, e havia muita dúvida. Um quarto da marinha inglesa, até o século XVIII, era composta de negros. Aí já não eram mais africanos, eram negros nascidos, o quê? Nas colônias, né? No Brasil se usa o termo crioulo, mas os historiadores agora não estão mais usando esse termo crioulo, porque é um termo fortemente, um adjetivo muito forte. Então, nós historiadores estamos mudando algumas nomenclaturas que a gente usava sem muita preocupação. Por exemplo, os historiadores agora de escravidão, você vai ver gente, eu mesmo já escrevi com esse termo e agora estou atento. A gente não usa mais escravo, é escravizado. Escravo naturaliza. E não estamos usando mais crioulo. O que é o crioulo? É o nascido no Brasil. Então não estamos usando mais, porque é uma expressão que é um adjetivo fortemente preconceito. Ninguém usa crioulo para falar bem de ninguém. Ou o cara é um crioulo metido, é um crioulo folgado, é um crioulo arrogante, é um crioulo marrento. Né? Ninguém falou, é um crioulo bacana. Ninguém fala isso, é um cara bacana. Então é interessante isso, mas já mostra que havia muita circulação de informação. Algumas revoltas no Caribe eram conhecidas aqui, e já tem dissertações e teses de doutorado que mostram como os escravos acompanharam a Guerra Civil Americana. Aqui. Informações chegavam aqui, no Porto do Maranhão, vários documentos que os escravos estavam atentos ao que acontecia. Então, o que eu queria chamar a atenção como aspecto, que essa dimensão internacionalista, né, tudo bem, aqui é do século XX, nós já estamos no século XXI, é muito anterior. Então, você tem circulação de ideias, compartilhamento de experiências. Né? Até o Larimer brinca, né? O Larimer, ele é um cara da Quarta Internacional, ele brinca, ele até cunhou uma expressão, vocês têm que ler, né? O livro dele chama-se, no Brasil ele publicou pela Companhia das Letras, um livro chamado As Várias Cabeças da Hidra. E esse artigo que eu falei para vocês, muito bem traduzido, está na Revista Brasileira de História de 83, vale a pena, não é papo de professor dando indicação bibliográfica chata não, vale a pena vocês consultarem, 1983, chamado é o texto traduzido, Todas as Montanhas Atlânticas Estremeceram, ele usa uma expressão fantástica, que havia um modo de produção de navio, desde o século XVIII, olha que legal,
Ele está brincando. O que é modo de produção? Vocês sabem, modo de produção é a categoria no campo do marxismo. Ninguém viveu sob um modo de produção. Tem até uma piada acadêmica, né? Que estava tendo uma revolta de escravos no período da antiguidade, né? E todo mundo, abaixa a escravidão, abaixa... Isso é uma piada acadêmica, abaixa a escravidão. Aí chegou um sujeito e falou assim, podia fazer uma questão de encaminhamento? O cara, pô, parceiro, companheiro, pode encaminhar. Ele falou, ó, não basta apenas a gente gritar abaixa a escravidão, teve que gritar abaixa a escravidão e viva o modo de produção feudal. Isso é uma piada acadêmica, ou seja, modo de produção é a categoria no campo do marxismo, aliás, como classe também, classe é uma categoria no campo do marxismo. Ninguém hoje cita, que fala de classe, cita Marx, deveria. Se você é marxista, você falou em classe. Classe é a posição que o sujeito ocupa dentro de um modo de produção. Essa é uma categoria no campo marxista. Mas ele brinca, ou seja, a ideia de que tem um modo de produção da antiguidade clássica, um modo de produção feudal, um modo de produção capitalista e um modo de produção socialista. E vocês sabem muito bem que intelectuais brasileiros e latino-americanos constituíram uma categoria originalmente nova, que é a ideia de um modo de produção escravista colonial, que ficaria entre o quê? Entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Mas eu quero voltar ao Lanneball, é sugestiva a expressão dele, por quê? Ele mostra que praticamente durante o século XVI, final do XV, mas XVI, XVII, XVIII, e aí ele está pegando até o XVIII, circulou mercadoria e circularam ideias, circularam mercadorias e ideias, através do quê? Dos navios. E as ideias através do quê? Dos marinheiros. E muitos marinheiros negros. Então a ideia de um modo de produção de navio. Ou seja, o que a gente fala de commodities, as manufaturas circulavam através dos navios, e os navios também traziam o quê? Traziam ideias. Como? É quase hoje impossível, eu gosto de caricaturar, você pensar que... Agora não, ali não é nem mais o espaço, né? Eu sou muito velho, né? Mas Praça Mauá, em tese, o marinheiro que desce na Praça Mauá, um marinheiro estrangeiro, vamos pegar um exemplo, né? Praça Mauá, porque é o porto aqui, né? Em tese, um marinheiro desce ali, bom, o que o cara quer como qualquer marinheiro? Desce, o quê? Sexo, droga, natural, entendeu? Como marinheiro, não estou fazendo nenhuma acusação à categoria marinheiro, o cara circula. É quase inimaginável pensar que nesse diálogo, a procura, por exemplo, de sexo, a procura, por exemplo, de droga, e eu não estou fazendo nenhum discurso moralista aqui, o cara também tivesse contato com ideias. É difícil imaginar isso, né? O cara está atrás só de quê? De aquilo, né? Da parada, e encontrar também alguém para dialogar. Então, isso é uma metáfora interessante para pensar essa circulação de ideias que podiam chegar até o quê? Até os escravos. Mesmo no interior, essa ideia que os escravos nas senzalas, no interior, estão completamente isolados, chegavam sim ideias. Os tropeiros, tem várias indicações de revolta de escravos, que algumas informações chegavam através dos tropeiros. O café tinha que chegar, o quê? Chegar até a Baixada Fluminense, que a gente chama de Baixada, que chegava até o Porto do Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, que chega até Santos, onde desembarca. Então tem uma circulação de ideias, né? Uma língua própria, e aí o caso do Rio de Janeiro é fantástico, porque o Rio de Janeiro é a maior cidade africana do Atlântico. Nenhum lugar do Atlântico tinha tanto africano e descendente de africano concentrado numa área urbana e litorânea. Que em alguns lugares a escravidão estava mais no interior. Então estou chamando a atenção do quê? O maior espaço africano urbano do Atlântico. Aí eu quero falar, e o litoral africano? Vocês sabem que os africanos estavam muito mais no interior. Luanda era uma grande cidade, mas nunca uma cidade parecida com a cidade do Rio de Janeiro. A pessoa fala, e Salvador? Os baianos ficam injuriados quando eu falo isso, mas Salvador foi maior que o Rio de Janeiro no século XVIII, como uma cidade africana. No século XIX, o Rio, em termos africanos, não era maior que Salvador, não, era 10 vezes maior que Salvador. Isso aí é número. O Rio de Janeiro, em termos de população escrava, era 10, sabe o que é 10 vezes maior? Ah, mas lá teve revolta dos malês. Tudo bem, parabéns para vocês, revolta dos malês lá, dos africanos islamizados, mas o Rio era muito maior em termos de densidade. Então tem um significado interessante que era o Rio de Janeiro. É claro, o Rio de Janeiro urbano, bem concentrado, né? Eu chamo a atenção para os alunos, né? Pô, a cidade do Rio de Janeiro. Ali, Rua da Carioca,
no final do século XVIII, início do XIX, já era o que? A saída da cidade. Tiradentes é enforcado fora da cidade. Tiradentes está preso lá onde é a Alerj, mais ou menos ali, onde tem a Caveia Velha, passa pela Rua da Carioca, portanto, sai da cidade e é mais ou menos enforcado ali no meio da Avenida Presidente Vargas. Você chega ali na Presidente Vargas, ali na esquina da Avenida Passo, onde tem um prédio do Detran, aí você chega no prédio do Detran, olha para frente assim e faz isso, ó, é onde Tiradentes foi enforcado. Então, é aquela cidade o quê? Na passagem do 18 para o 19. Em meados do século XVIII, a cidade do Rio de Janeiro ainda tinha índio acampado na Praça 15, onde é a Praça 15. Então, essa cidade vai ganhando várias dimensões e ampliada. Nas primeiras décadas do 19, o que? 1810, 1820, 1830, a cidade do Rio de Janeiro está repleta de africanos. Os primeiros dicionários de línguas africanas são produzidos a partir de informações de viajantes e cientistas que passam no Rio de Janeiro e coletam informações sobre os africanos e levam para os linguistas. Um dos primeiros linguistas a fazer o Balbi, que se alimenta de quê? De anotações do Rugendas, que a gente vê na maioria de imagem de livro didático. Então, eu acho que tem uma dimensão aqui muito interessante, atlântica. Inclusive, tem documentação aqui. Quem estuda capoeira conhece os livros do Carlos Eugênio Líbano Soares, que tem várias análises sobre o material que está ali no quê? No arsenal de marinha. Então, muita prisão de marinheiro. Aliás, uma coisa interessante, hein? Já que a gente está falando da dimensão internacionalista. Onde é ali o arsenal de marinha? Bom, barato, ele pode passar ali, pela Rua Dom Manuel, você passa dentro, atravessa, tem uma pontezinha, às vezes, qualquer cidadão pode atravessar. Se você quiser, para onde você quer ir, né? Quero ir no arquivo. Tem que ir lá. Ali foi olha que barato, foi o primeiro complexo prisional internacional urbano do Rio de Janeiro. Vou falar devagar. Primeiro complexo, entendido? Prisional, prisão, internacional Atlântico. Ali, onde era o Arsenal, tinha, você pensar em termos internacionais, pode ter ficado preso ao mesmo tempo da guerra da Cisplatina, o Cipriano Barata ficou preso ali, o Angelim, que não é o ex-zagueiro do Flamengo, não, é o cara da revolta, porque o cara falou, pô, Ronaldo Angelim, não é o zagueiro do Flamengo, não, é o cara da revolta da Cabanagem, ficou preso ali, o Cipriano, ou sejam presos políticos, africanos fugidos, soldados de guerra. E é interessante. Sabe qual era uma das preocupações das autoridades? Duas preocupações. Eu quero chamar a atenção dessa dimensão internacionalista que a gente quer discutir aqui. Duas preocupações das autoridades nas primeiras décadas do século XIX. Primeira, aí não tem ordem de primeira, segunda. Uma, public house. Era um grande problema na cidade do Rio de Janeiro. Public house. O que é isso? Tabernas. Frequência de quê? Marinheiros internacionais. Até indicações, tem até um documento interessante no Arquivo Nacional, assim, ó, foram presos ontem o marinheiro Thompson e o marinheiro, aí eu não lembro o nome do inglês, aí eu estou inventando porque eu não lembro o nome. Foi preso ontem o marinheiro Thompson e o marinheiro Edward, marinheiros ingleses, foram presos jogando a pancada, ou seja, provavelmente a capoeira, por exemplo, que é uma cultura urbana, não há informações sobre capoeira no mundo rural brasileiro. A escravidão foi predominantemente rural? Sim. A escravidão foi predominante africana? Sim. Mas não tem evidência sobre capoeira no mundo rural. Ninguém jogava capoeira na senzala. Os caras jogavam... Ninguém jogou capoeira em Minas Gerais. Os caras jogam capoeira onde? Salvador, Rio de Janeiro, São Luís. Essa dimensão atlântica. Então, a preocupação o quê? Troca de informações entre marinheiros. E aqui havia soldados, por exemplo, irlandeses, né? Prussianos. Havia soldados, mercenários prussianos. Até uma coisa interessante, qual a língua que os caras falavam? Certamente, os caras constituíram uma língua o quê? Uma língua de contato, que se perdeu. Uma língua de contato, o que é? Com vocabulário básico para se informar.
que é uma língua de contato? Vocabulário, uma língua que você chega no lugar, qualquer um aqui sabe chegar no lugar, se não falar a língua direita, é o quê? Mão aberta, concorda? Tem que saber falar os códigos. E aí, irmão, beleza e tal? Quem é o contexto? Tal? Se não souber chegar, é o quê? Mão aberta. Quer dizer, uma língua de contato com o quê? Com o vocabulário básico, que certamente o quê? Um soldado prussiano, havia muito problema de pagamento de soldo, dívidas. Então esse era um problema do quê? Que era o problema dos public houses, que era um dos problemas. O outro problema era um problema o quê? Dos capoeiras também na cidade, que é uma coisa interessante, né? E a língua que os caras falavam. Então havia muito problema de deserção. Então essa é uma dimensão internacionalista, que é muito legal a gente pensar já para o final do século XVIII, ao longo do século XIX, que chega no interior. Essas coisas não são só presentes para o século XX. Né? O que a gente precisa conhecer mais é como esse internacionalismo se transforma e se modifica com a questão racial ao longo do século XIX, ao longo do século XX. Que aí você não tem mais as sociedades escravistas, você tem o pós-abolição e tem muita circulação de quê? De intelectuais estrangeiros. Tem dois grandes jornalistas negros que vêm ao Brasil, jornalistas do Chicago Defender. Eles vêm ao Brasil, têm visões. Até uma coisa interessante, o Brasil sempre era um lugar visto com certo ar de mistério. Essa ideia de que no Brasil não havia racismo, ou não havia preconceito, inclusive é uma ideia que já aparece nos abolicionistas norte-americanos, negros. Alguns abolicionistas norte-americanos dizem o seguinte, a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos tem que acabar. O abolicionista norte-americano, a escravidão nos Estados Unidos tem que acabar, porque a escravidão aqui é pior do que no Brasil. Essa imagem que a escravidão aqui no Brasil talvez não fosse tão cruel. Então, é uma imagem, inclusive, que é anterior ao Gilberto Freire. Muita gente associa que o Gilberto Freire teria criado essa imagem, a imagem anterior. Então, eu não quero me alongar, quero ouvir a companheira aqui um pouco falar. Né? Então, eu queria chamar a atenção para a possibilidade de a gente falar mais, que teriam mais evidências sobre essa dimensão internacionalista, que já tem o quê? Já tem um legado anterior. E que chega até os setores mais subalternos, que conseguem o quê? Fazer a avaliação política dessas ideias. Que é muito interessante quebrar um pouco dessa imagem de que há uma mediação supostamente vanguardista para que determinadas ideias cheguem aos setores mais subalternos. Os setores subalternos conseguem o quê? Capturar as ideias e transformar essas ideias em algo que das suas próprias expectativas de luta. Isso durante muito tempo foi um problema para determinados marxistas, que a ideia de que alguns setores sociais eram um loop do proletariado, não tinham dimensão, eram massa de manobra. Então a gente tem que entender esse processo de maneira muito mais muito mais complexa, de como essas ideias chegam, de como as próprias identidades raciais são trabalhadas o tempo todo, achar que a população de periferia não tem consciência da sua realidade racial, talvez seja um equívoco. E é fundamental reconhecer nos códigos que essa população tem de periferia sobre a sua identidade racial. E não atribuir a ela o quê? Falta de consciência. E parece que você sobe diante do quê? De um saber acadêmico. Né? Eu até brinco, né? O sujeito que lê a Folha de São Paulo acha que é mais inteligente que os outros. Por que ser mais inteligente que eu ler a Folha de São Paulo? Legal. Quer dizer, o sujeito que anda no trem e tal, não tem uma dimensão. Né? Até uma coisa interessante. No século XIX, né, tem alguns historiadores que mostram, havia uma cultura oral, inclusive de leitura de jornal. Tem um historiador da UERJ, que é o Marco Morel, que é o grande especialista em imprensa, ele tem uma expressão fantástica, que é a ideia da explosão da palavra pública. Os jornais, olha que barato, documentado, eram lidos em voz alta no século XIX. Hoje em dia, tu está lendo o jornal, chega um malandro para botar o olho e faz assim, ó. Não é isso? No século XIX era o contrário. Ninguém lia o jornal, o cara ouvia o jornal. É uma leitura em voz alta. Então é possível hoje pensar que havia uma circulação de ideia. O cara passa na Central do Brasil, de manhã cedinho, né? E vê o cara lendo o quê? A manchete do jornal, não é isso? A imagem do sujeito que mora no Leblon, que lê a Folha de São Paulo, é o quê? Todo mundo é idiota. Que só lê o quê?
só lê o quê? Só lê a manchete de jornal. E não consegue pensar que o sujeito, mesmo lendo a manchete de jornal, ele está conseguindo fazer o quê? Avaliações, inclusive do que está acontecendo no mundo. Pô, mas só lendo a manchete de jornal, por que não? Ele está conhecendo de alguma maneira. O cara sabe com os seus próprios códigos, com as suas próprias percepções. Então essa é uma questão interessante que a gente pode trazer também para chamar a atenção do que? Dessas leituras políticas do que? Das dimensões internacionalistas. Tá? Eu vou deixar que eu quero ouvir a companheira falar e de repente a gente volta aqui, né, na réplica, na tréplica, dialogando um pouco mais. Boa noite, eu sou a Cacau, eu sou professora da rede estadual, sou professora de geografia, sou militante do Quilombo Vermelho, da MRT. Queria agradecer a presença de todos e todas, em especial ao Flávio, que aceitou nosso convite para estar na mesa, mas também aceitou escrever para a contracapa do livro, junto com o professor Sean Purdy, que é o professor de História da USP, especialista na luta dos direitos civis nos Estados Unidos, e a professora Renata Gonçalves, da Unifesp. Eu quero dizer que, para a gente do Quilombo Vermelho e da MRT, é um grande acontecimento, é um grande orgulho lançar esse livro no mês de novembro, exatamente na cidade do Rio de Janeiro, a cidade que recebeu o maior número de negros e negras escravizados, trazidos da África, que é um orgulho para a gente ter. Esse livro, na verdade, ele é uma segunda edição, né? A gente está lançando uma segunda edição ampliada, com novos textos, e que é um orgulho para a gente poder escrever o livro, né, traduzir textos que contribuam para a luta do povo negro. É também para a gente motivo de muito orgulho poder estar com o Flávio Gomes no lançamento aqui do Rio de Janeiro, mas ele também vai estar em São Paulo, que é um dos principais historiadores da luta negra, das distintas formas de resistência e ousadia do povo negro, que é uma expressão clara de como a pesquisa ela pode estar a serviço de desvendar a história dos de baixo, né, de contar a história literalmente apagada, né, pelos capitalistas. Então, queria agradecer ao Flávio. Eu vou começar contando mais em geral o que é o livro. É impossível entrar em todos os debates, né, todas as discussões que o livro traz. A gente trouxe nessa edição ampliada novos textos traduzidos do inglês, do russo, mas, antes de tudo, esse livro para a gente ele é uma ferramenta mesmo, de resgate histórico da história revolucionária dos negros, uma ferramenta para mostrar a contribuição marxista, do marxismo revolucionário, para a discussão da questão negra, internacionalmente, né? Tem vários textos aqui de militantes negros, né, na década de 30 e 40, em discussão com Leon Trotsky, que é um grande dirigente da Revolução Russa. Vai ser impossível abordar todos os capítulos, mas eu vou contar bem rapidinho sobre do que o livro se trata. Mas, desde já, eu quero deixar o convite para todo mundo, para que leiam esse livro, se apropriem, tirem suas próprias conclusões, para que a gente organize outros lançamentos, debates em escolas, universidades, locais de trabalho, de moradia. Esse não foi mais um livro para ficar nas prateleiras, ele é, de fato, um livro para ser uma ferramenta de luta e de organização dos trabalhadores. O livro tem 5 partes. A primeira deles se chama Racismo, Capitalismo e Revolução, que é nessa parte que eu vou aprofundar um pouco mais na minha fala. E ele tem um artigo, que é o primeiro, que eu indico muito, acho que todo mundo deveria ler, para se inspirar e se apaixonar sobre a incrível história que os negros protagonizaram, né? No nosso continente, no continente africano. Tem um artigo que chama Revolução no Negro, que é um artigo que dá nome ao livro, que é do C.L.R. James, que é um militante muito importante, marxista, na luta anticapitalista e antirracista, que ele escreveu esse texto que chama Revolução no Negro, e ele escreveu um livro também que eu indico fortemente para todos, que chama Jacobinos Negros, sobre a brilhante e heróica luta da Revolução Haitiana, que merece, na verdade, muitas mesas para poder falar somente disso. Assim. Essa primeira parte do Racismo, Capitalismo e Revolução, ela mostra exatamente como
os negros e a escravidão cumpriram um papel central na construção e consolidação do capitalismo, como a exploração do trabalho escravo nas colônias da América, pelas potências colonizadoras, sobretudo da Inglaterra, foram fundamentais para a acumulação primitiva de capital e para a consolidação da burguesia enquanto classe. O C.L.R. James vai discutir, trazendo uma série de exemplos e contando um pouco da história dos negros, o papel revolucionário das massas negras na história, mostrando não só como eles foram determinantes nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, mas também como eles foram fundamentais no processo de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, como eles foram, contou um pouco, né, da história do Haiti, da independência do Haiti, de São Domingos, que depois vira Haiti. E também tem um outro texto do George Brightman que conta como exatamente para justificar ideologicamente essa brutalidade que foi a escravização, se cria um racismo e teorias para comprovar a suposta inferioridade dos negros. A segunda, a terceira e a quarta parte são capítulos que falam sobre o papel da resistência negra contra a guerra, uma outra parte que chama Negros Diálogos nos Estados Unidos e Negros Diálogos na África do Sul. E são debates políticos, teóricos e programáticos, né, que aconteceram entre militantes negros da oposição de esquerda, que depois virou a Quarta Internacional, que fundou a Quarta Internacional, nos Estados Unidos, na África do Sul, em diálogo com Trotsky, então são cartas, atas de reunião, e mostra como era um debate vivo entre eles, a relação da luta anticapitalista com a luta antirracista e antiimperialista e anticolonialista. Nesses capítulos eles discutem por que os negros não deveriam participar da Segunda Guerra Mundial, eles não deveriam, né, defender as burguesias que oprimiam os negros nas colônias e nos Estados Unidos, que o interesse dos povos africanos era totalmente oposto, né, ao interesse dos imperialistas nesse momento. Também tem um importante debate sobre o papel da autodeterminação dos negros, né, já que são negros descendentes, né, de negros escravizados que foram trazidos à força tanto para os Estados Unidos quanto para as colônias americanas. E os negros diálogos na África do Sul, ele tem também um importante debate sobre o processo de independência da África do Sul, né, mostrando, na verdade, que tinham setores da oposição de esquerda e da Quarta Internacional que discordavam da linha stalinista, né, de aliança, que propunha propostas de um processo de independência etapista, que via, na verdade, que esse processo supostamente contra o imperialismo deveria estar aliado, né, junto com as burguesias nacionais, e mostra, na verdade, um vivo debate desses setores para mostrar que, na verdade, os processos de independência do continente africano poderiam ter sido processos revolucionários liderados pelos negros sem se submeter ao jugo das burguesias escravistas. E o último capítulo é um capítulo muito bonito, que conta a história das mulheres sul-africanas e como elas cumpriram um papel de vanguarda no massivo movimento que teve na África do Sul contra a luta do apartheid, que é, sem dúvida, talvez um dos regimes de leis mais brutais contra os negros num país colonizado. Mostra como eles passaram a criar uma série de leis que restringiam o trânsito das pessoas no continente africano, né? É importante lembrar que o continente africano foi um continente que foi partilhado de forma totalmente artificial, separando famílias, povos e culturas. Então, eles passaram a estabelecer uma série de regras para impedir que os negros pudessem circular dentro do continente e estabelecer medidas que, para poder ficar na cidade, você tinha que ter autorização de determinadas horas, de quantas horas você precisava ficar lá. E as mulheres cumpriram um papel fundamental nisso e também passaram a evidenciar o papel das mulheres negras nessa luta, né? Elas discutem também bastante como elas aprenderam com essa luta de que o papel delas não era na cozinha, que o papel delas não era nas tarefas domésticas, que o papel delas era na luta, e elas foram protagonizadoras dos principais processos de mobilização na África do Sul pela independência, inclusive junto com várias mulheres haitianas, indianas, elas tinham um comitê junto. Apresentado o livro, um pouco das ideias, dialogando também com o que o Flávio colocou, eu queria desenvolver alguns aspectos que diz respeito exatamente da relação dos negros com a escravidão e o capitalismo, que é parte, inclusive, da batalha que a gente dá para mostrar que o marxismo sempre tratou a discussão racial e que essas discussões estavam presentes desde os textos do Marx e que permearam todos os debates da Primeira, da Segunda e da Quarta Internacional.
Ainda que a gente possa sofrer isso de forma individual, é importante a gente entender que o racismo ele é uma relação social. Ele se desenvolve, pode se desenvolver e se desenvolve individualmente nas relações, mas ele é uma relação social. Portanto, ele está estruturado politicamente, economicamente. Ele é uma relação histórica. E as marcas e as feridas profundas do racismo, que a gente consegue ver, inclusive, no nosso país, né, que é profundamente marcado pelo racismo, que a gente pode ver a cada estatística que sai, seja do desemprego, seja da violência, seja da desigualdade salarial, enfim, elas mostram o caráter estrutural e material da relação dos negros no capitalismo. Por isso, a gente não pode ver o racismo e todas as expressões e a dinâmica que ele tem por fora das relações sociais construídas e produzidas na sociedade de classe. Por isso, para a gente que é marxista, a gente não entende, não vê o racismo por fora da discussão de classes sociais no capitalismo. E por que a gente vê isso? Né? Exatamente para entender o racismo como um processo histórico e entender que a escravidão, como eu tinha colocado no início do livro, ela cumpriu um papel decisivo na acumulação primitiva de capital, ela vai marcar a passagem do feudalismo para o capitalismo, e um negócio altamente lucrativo, que era o comércio de escravos, e violento também, permitiu à burguesia acumular capital e estabelecer um poder econômico que se desenvolveu em poder político. A classe que estava se enriquecendo na Europa com as indústrias fazia isso a partir do capital acumulado com a escravização dos negros e negras nas colônias. E embora a burguesia comercializasse outros produtos também retirados dessas colônias, né, também fruto da exploração das riquezas das colônias, tudo nesse período dependia do comércio da escravidão. E para sustentar esse horror que inaugura o capitalismo, né, para poder justificar esse processo violento contra os negros, foi criada uma justificativa ideológica e teórica de inferioridade dos negros, o racismo, o preconceito racial, para justificar a escravização, partindo primeiramente das características biológicas, mas isso se expandiu para a cultura, para a religião, e teve para todos os âmbitos da vida dos negros e negras, para poder submeter esses setores a uma barbárie sem tamanho. A única forma de manter um negócio tão lucrativo nessa proporção era conseguir estabelecer o preconceito pela cor da pele. E para isso eles foram capazes de desumanizar literalmente um continente inteiro e todos e todas que vieram para cá trabalhar nas plantations, né, como a gente fala, nas colônias. Não só no continente, mas também nas Antilhas. Por isso, é importante a gente entender que o racismo, ele é parte da história da humanidade, talvez uma das partes mais brutais e cruéis da história da humanidade. E para nós, marxistas, a história da humanidade é a história da luta de classes. Para a consolidação da burguesia, enquanto classe dominante, foi fundamental que tivesse racismo, que tivesse escravidão. Portanto, o racismo faz parte do DNA da burguesia enquanto classe dominante. As grandes fortunas que permitiram que a burguesia lutasse na Europa por liberdade contra o feudalismo vieram do crime bárbaro que foi a escravização. Por isso, com isso, eu quero remarcar duas ideias fundamentais aqui. Que o discurso racista que a gente vê hoje de diferentes formas, ele tem uma base material que vem desse processo histórico da escravidão, e segundo, que a escravidão de milhões e milhões de negros e negras e crianças, ela teve um papel fundamental para o capitalismo existir, e tem uma frase célebre do Malcolm X que fala que não existe capitalismo sem racismo, né? E isso para a gente é fundamental para a gente pensar, inclusive, o que é o capitalismo hoje, o que são as expressões da dinâmica do capitalismo hoje, como a gente tem que lutar, se organizar para combater ele. Mesmo com o fim oficial da escravidão, porque, né, as pessoas podem colocar, bom, mas o racismo foi funcional para o processo de consolidação do capitalismo, e por que depois ele continua existindo? Exatamente porque a burguesia percebeu o quanto ele era funcional e quanto ele foi se tornando parte estrutural da manutenção do capitalismo. Como ele foi se desenvolvendo, inclusive, em outras fases do capitalismo, como é a fase imperialista, que é nessa fase em que as potências europeias vão partilhar brutalmente o continente africano a partir dos seus próprios interesses, como eu tinha falado, de forma totalmente artificial. E que mostra, na verdade, que assim como
a opressão de gênero, assim como qualquer tipo de preconceito, a burguesia, o capitalismo sabe transformar isso em lucro, sabe transformar isso numa relação de exploração, sabe transformar isso numa ideologia de dominação. Mesmo quando ele tenta incorporar de diferentes formas, seja no que a gente pode ver nos comerciais, né, no que a gente pode reivindicar, inclusive, da representatividade, mas sem esquecer também que isso é uma forma da burguesia entender que hoje, para ela poder seguir comercializando, ela também tem que se apropriar, tem que também expressar o que é a maioria da população, por exemplo, no Brasil. Portanto, se o racismo ele é um fenômeno que se desenvolve dentro do capitalismo, a gente, para enfrentar o racismo, precisa superar o capitalismo, precisa enfrentar o capitalismo. Precisa entender que a gente vai combater todas as formas individuais de manifestações racistas, mas esse tipo de combate, ele não é suficiente para a gente poder enfrentar uma sociedade que é estruturada na exploração de uma classe sobre a outra e entender que essa relação de opressão racial, ela só se realiza até o final, ela só se realiza ou ela se realiza mais profundamente numa sociedade de exploração de classe. Não é à toa que a gente pode, infelizmente, dizer que no nosso país os negros são os que ganham os menores salários, os negros são os que são empurrados para o desemprego, os negros são os que estão nas piores moradias. Portanto, acho que é muito importante, isso é um debate vivo entre o movimento negro, entender a dinâmica entre raça e classe, entender que essas coisas elas não podem ser separadas mecanicamente, certo? Elas têm dinâmicas próprias, mas elas têm uma interdependência que é inseparável para a gente poder pensar, de fato, processos emancipatórios, né? Como a gente pensa, de fato, a superação dessa sociedade racista. Vou tomar uma aguinha. Por isso, a gente precisa encarar a dinâmica do racismo, da opressão de gênero e da opressão de classe para pensar saídas de fundo nesse sistema. Sem ignorar nenhum desses processos, nenhuma dessas dimensões, e ao mesmo tempo entender que hoje, mais do que nunca, é muito importante, por exemplo, que essa juventude que tem muito orgulho do seu black, das suas tranças, da sua cor da pele, que se enfrenta com o racismo de um jeito que outras gerações demoraram muito mais tempo ou tiveram muito mais dificuldade, que elas mostram como a gente está num outro momento que é muito mais difícil para a burguesia impor essa teoria racista, impor esses padrões brancos, estéticos, apagar a nossa história. Por isso também é tão importante o resgate que a gente faz no livro, é tão importante o que o Flávio coloca aqui, porque se todos soubessem a história que a gente tem, e é isso também o resgate que o CLR James faz e outros revolucionários negros querem colocar, para mostrar que os negros sempre cumpriram um papel revolucionário na história, e que esse papel revolucionário está chamado novamente para esse momento onde a gente está num governo extremamente racista, um governo que veio para atacar todos os direitos que a classe trabalhadora conquistou até hoje. E é muito interessante porque o CLR James ele vai mostrar exatamente como os negros eles eram o centro do palco da luta de classe. Assim, reivindico muitíssimo que vocês leiam o artigo que dá nome ao livro, porque ele é uma injeção de ânimo, assim. E esse livro, companheiros, ele também é uma tentativa, né, uma contribuição de militantes trotskistas, negros, inclusive, para mostrar uma discussão muito importante também no debate da esquerda, porque muitas vezes marxismo e stalinismo são igualados como a mesma coisa. E esse livro é uma mostra de que, na verdade, não são a mesma coisa e que tinham militantes que estavam tentando tirar as principais lições dos processos revolucionários que existiram até então. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa tradição trotskista que buscava não repetir os erros stalinistas, que tiveram como reflexo dessa política no continente africano o retrocesso, né, o retardamento em décadas dos processos de independência dos países africanos. A política de aliança com as burguesias nacionais, supostamente em combate ao imperialismo, defendida pelo stalinismo, levou à subordinação enorme da energia das massas africanas a limites impostos pela burguesia desses próprios países, uma burguesia extremamente racista, impedindo que esses processos avançassem para
expropriação dos meios de produção, para que avançassem, para que eles construíssem um novo capítulo livre da dominação imperialista. Se tem um lugar onde os stalinistas cumpriram o papel de ser coveiro das revoluções, esse lugar foi no continente africano, e isso cobrou um preço impagável para os negros e negras. E acho que também tem um debate hoje dentro do movimento negro de, às vezes, tratar a dinâmica da luta dos povos oprimidos de forma separada. Então, a luta dos indígenas é uma, a luta dos negros é outra, a luta da classe é outra. Agora, de fato, não foi nossa escolha que a gente tivesse se ligado à história de tantos povos. Mas o imperialismo ligou a história das massas negras, a história das massas indígenas, a história de cada povo que foi colonizado pelo imperialismo nesse mundo. E esses negros estavam aqui para dizer que naquele momento eles tinham muita certeza que para combater o imperialismo eles tinham que se aliar com todos os povos colonizados, tinham que se aliar com a classe trabalhadora branca para poder derrotar esse imperialismo que fazia tanto os negros dos Estados Unidos, como os negros da América Central, como os negros no Brasil, em todos os lugares do mundo, viver uma vida de miséria e exploração. E eu acho que a gente não escolheu como se ligar, mas a gente pode decidir o que fazer diante disso, certo? A gente está vivendo num momento que a gente está vendo a América Latina ingressar na rota da luta de classes, que se abriu com a luta dos coletes amarelos na França, mas com processos que muitas vezes a gente só vê coisas assim no Facebook, mas que estão se expressando no Sudão, na Argélia, na Catalunha, no Equador, no Iraque, agora também na Colômbia, que se expressou no Chile, na luta contra um regime de mais de 30 anos de herança da ditadura, que privatizou todos os direitos sociais, né, um lugar onde tem índices de suicídio dos aposentados, de um modelo que é o mesmo modelo que o Guedes quer aplicar aqui, né, tanto na reforma da Previdência quanto na privatização, que já matou dezenas de militantes e feriu outras centenas. E também na Bolívia, que a gente está vendo os bravos e bravas bolivianas defendendo a sua bandeira, que foi queimada num golpe militar racista, num golpe feito pela polícia, pela igreja, que vai lá e anos com a Bíblia, dizer que a Bíblia voltou para o parlamento, e a gente vê os bolivianos defendendo com muito orgulho sua cultura. E ver também no Haiti, que foi o primeiro país a conseguir a sua independência pela via da atuação revolucionária dos negros, né? Que tem essa história, inclusive paga o custo desse processo revolucionário até hoje, né? O Haiti está há mais de um mês protagonizando processos massivos contra a corrupção, contra a miséria imposta por governos fantoches que atuam ao serviço do imperialismo, né? E que quer manter esse povo na miséria e que, infelizmente, contou também com anos de intervenção militar das Forças Armadas Brasileiras, lideradas pelo Lula e mandadas para o Lula para oprimir e explorar e atacar os haitianos, né? E isso é importante a gente dizer. Por trás de cada avanço da extrema-direita na América Latina, tem a mão do imperialismo do Trump, tem a mão do imperialismo que está se aliando com o que tem de extrema-direita não só na América Latina, mas no mundo. E todos esses processos abertos, eles mostram que a luta de classes é o único caminho para os negros e negras no Brasil para fazer com que a gente acerte as contas com esse Estado racista e com a nossa história. A gente está no governo, né, do Bolsonaro, fruto do golpe institucional, da Operação Lava Jato, uma operação que impediu o povo de votar em quem quisesse, com a prisão arbitrária do Lula, para impor ataques ainda mais duros ao que o PT vinha fazendo, para fazer a classe trabalhadora, principalmente os negros e negras, arcar com seu sangue e suor de uma crise capitalista que não é nossa. Com a brutal reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização irrestrita, com a entrega das riquezas à Petrobras e com uma série de medidas de privatizações de praticamente todas as empresas públicas. É um governo que se apoia no que tem de mais atrasado nesse país, e o que tem de mais atrasado nesse país é o racismo, né? No machismo, na LGBTfobia, uma corja que se orgulha de vir direto dos porões da ditadura. E que mesmo que existam diferenças entre Rodrigo Maia, entre Globo e todos esses setores também golpistas, sempre que é necessário eles se unificam para aprovar ataques que vão fazer a classe trabalhadora perder seus direitos, como foi, por exemplo, com a reforma da Previdência. A gente vive num país que executou uma vereadora negra, e isso é uma ferida aberta, né, desse golpe institucional. A gente vive num país que assassinou o mestre Moa, né, um brilhante capoeirista, mestre capoeirista, assassinado no meio da polarização da extrema-direita.
E a gente está aqui hoje também para dizer que, assim como no Chile, os militantes da juventude, a classe trabalhadora que estão nas ruas, né, uma juventude que se reivindica, uma juventude sem medo, porque de fato não tem mais nada a perder, que não negocia os seus mortos, a gente também não negocia os nossos mortos. A gente exige justiça e uma investigação independente para que a gente possa verdadeiramente saber quem mandou matar a Marielle, porque isso é uma brutalidade no nosso país. E também a gente vive num país onde a repressão estatal quer legitimar e legalizar o extermínio da vida dos jovens negros. Com a Ágata, que morreu com 8 anos, com vários outros jovens negros, ela é a 6ª criança assassinada só esse ano, sem falar das milhares de crianças assassinadas nesse país, né, dos índices assustadores de desemprego, da precarização do trabalho, sobretudo da juventude negra, que tem que trabalhar o dia inteiro andando de bike, no iFood, no rap, nesses processos de uberização, que quando sofre um acidente de trânsito, não tem quem vá pagar nada para esse cara, porque ele não tem um contrato trabalhista. Todos esses símbolos são emblemas de como o avanço do racismo se materializa no nosso cotidiano, mais ainda como ele se agudiza no contexto da crise econômica. Mas é importante, eu acho que todo mundo tem um pouco esse sentimento, que a gente está cansado de contar estatísticas, né? Porque não basta só a gente constatar elas. Não basta só a gente constatar que a gente ocupa os piores postos de trabalho, que a lei da terceirização vai fazer com que os negros tenham ainda menos direitos trabalhistas. Não basta só a gente denunciar que a gente está num governo de um racista abertamente, que se elegeu com o discurso de atirar na cabecinha, e que em quase 11 meses de governo, ele é o governador que mais assassinou com a sua polícia pessoas no primeiro ano de mandato. São mais de 2.000 pessoas assassinadas no governo do Witzel. É triste ver as mães que vão denunciar todos os dias nas favelas que elas saem de casa sem saber se vão poder encontrar os seus familiares e os seus filhos de volta em casa. Né? Essa é a brutalidade que a gente está vivendo todos os dias e que se intensificou muito no governo do Bolsonaro, se intensifica muito com um cara que quer dar liberdade para que eles não tenham nem mais que forjar os autos de resistência, como eles fazem hoje. Esse estado, que apesar de ter, né, o Rio de Janeiro ser um dos estados mais ricos do país, é um estado que permite que 25% da população do Rio de Janeiro não tenha acesso ao saneamento básico. Certo? Que não tenha tratamento de esgoto. Nós não estamos falando dos rincões do nosso país, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de lugares que têm favelas de pau-a-fita, como é na favela da Maré, como em vários outros lugares, como é a falta de saneamento básico na Rocinha. A gente está falando de uma crise que empurra um número cada vez maior de pessoas para o desemprego. E o Rio de Janeiro é recordista de desemprego de trabalho informal. Por isso, a gente não pode mais só constatar a situação de miséria que a gente está relegado. Porque essa situação ela tem responsável e eles precisam pagar por isso. Mas se nesse país também tem responsável, é também possível, e na América Latina está se provando isso, que era possível ter luta. E se a gente não teve lutas à altura dos ataques que estão colocados ao conjunto da população da classe trabalhadora e ao povo negro, é porque tem responsáveis também essa não luta. Os principais partidos de esquerda, o PT, o PCdoB, CUT e CTB, infelizmente, com a anuência do PSOL, PCR e PCB, resolveram não enfrentar com os métodos da classe trabalhadora os ataques que se intensificaram desde o golpe institucional. Essas batalhas não dadas, elas cobrem um enorme custo para todos nós. Quem paga essa conta somos nós, negros e negras, a classe trabalhadora, os LGBTs, os indígenas, a juventude sem direito a futuro, a Amazônia. A gente, né, acho que todo mundo acompanhou que o Lula acabou de ser liberto, né, ainda que segue o processo. A gente apoiou a liberdade do Lula, porque a gente entende que isso é uma prisão arbitrária, né, para diretamente interferir nas eleições, mas a gente não pode e não vai ser, porque essa não é a nossa tradição, não é a tradição revolucionária dos povos negros, esperar que a resolução dos nossos problemas se dê nas eleições de 2022 ou nas eleições de 2020. E a gente não deveria aceitar que toda energia e revolta das pessoas que vão para as ruas, como a juventude brasileira foi para as ruas
ruas hoje com milhares de pessoas para lutar em defesa da educação, para lutar em defesa da universidade, para lutar contra os cortes, mostrou o potencial dessa juventude, e essa mesma juventude que também é negra, que tem orgulho dos seus blacks, das suas tranças, que não vai aceitar um governador, no nosso caso é o prefeito, o governador e o presidente, né, racista, a gente não pode deixar que essa energia ela se canalize numa reabilitar o gradualismo lulista, porque a gente está no momento de crise internacional. E na crise internacional, não tem como agradar os dois lados. Na crise internacional, as saídas reformistas, elas significam necessariamente ataques contra os nossos direitos. Esse gradualismo lulista, que eu acho que é importante, é um capítulo muito importante da nossa história, ele significou concessões importantes para os pobres, concessões importantes para os negros, mas ele também veio acompanhado de uma triplicação da terceirização, que é majoritariamente feita por negros e negras. Em todas as universidades, são as mulheres negras que limpam as salas de aula, são as mulheres negras que muitas vezes ficam sem salários. Foi também nesse governo que se triplicou o encarceramento em massa dos negros, e foi também esse governo, como eu tinha dito, que ocupou militarmente o Haiti por anos para conseguir uma cadeira de segurança, uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que é um cargo, companheiros, para provar que esse país é capaz de resolver conflitos. Certo? Esse é o papel que o governo Lula se prestou. Resolver o conflito das massas negras que se revoltavam no Haiti contra a miséria. Um povo que às vezes não tem o que comer, que foi arrasado por um terremoto. E sabe quem o Lula nomeou? General Heleno. Sabe onde ele está agora? Na cúpula do governo do Bolsonaro, junto com vários outros que sediaram as missões no Haiti. Essas missões no Haiti serviram de base para construir as UPPs no Rio de Janeiro. Esse governo foi o governo que botou o exército na maré. Esses são exemplos que a gente não esquece, porque são exemplos que feriram e marcaram a nossa classe e feriram o povo negro. Mesmo nos momentos de crescimento econômico, foram os negros que pagaram o ônus do capitalismo. Por isso, é uma tarefa da nossa geração, da classe trabalhadora, para todos aqueles que enxergam no avanço da direita uma ameaça à nossa dignidade, que não se contentam a viver essa vida miserável, não se contentam mais em contar estatísticas, porque os nossos mortos não são estatísticas. A gente precisa de um programa, de uma estratégia realmente revolucionária, que se inspire no que teve de mais avançado, desses exemplos históricos dos negros, dessa criatividade desses povos, da cultura, para poder avançar hoje a partir dos exemplos que tem na luta de classes, né? Os debates desse livro é muito interessante, porque uma das cartas que eles têm, eles estão discutindo, né, nos debates programáticos do que eles defendem, a importância de defender que os sindicatos nos Estados Unidos lutassem para incorporar os negros, porque os negros não podiam participar dos sindicatos. Defendiam a igualdade política e econômica, a igualdade salarial, que é uma demanda fundamental para nós hoje. Se a gente for comparar, dependendo do posto de trabalho, a diferença salarial entre homem branco e uma mulher negra chega a ser 80%. A diferença de violência entre brancos e negros, em alguns estados, ela é de 1000%. Então, lutar contra a violência, lutar contra o racismo, lutar contra, né, como as expressões racistas armadas que tinham nos Estados Unidos, como a Ku Klux Klan, né, que é muito adorada por esses racistas também que tem aqui no Brasil, eram parte dos programas que os negros revolucionários defendiam nos Estados Unidos. Defendiam a igualdade salarial, defendiam a incorporação dos negros nos sindicatos, defendiam a unidade das fileiras operárias entre negros e brancos, porque sabiam que os negros e brancos precisavam se unir para enfrentar o imperialismo, o colonialismo, para enfrentar a burguesia. E esses são programas que a gente tem que defender hoje, e outros também, né? Porque a questão que eu coloquei do debate sobre o stalinismo é para entender que essa burguesia ela é incapaz de atender as nossas demandas. Ela é incapaz, por exemplo, de concretizar uma reforma urbana, que é fundamental para as favelas, fundamental uma reforma urbana que tenha saneamento básico, construção de casas, que geraria emprego para as pessoas, inclusive nessa dimensão de desemprego imensa, tá? É fundamental hoje que seja também uma bandeira dos negros questionar que mais da metade da riqueza do nosso país está indo para banqueiros, e esse dinheiro poderia estar sendo investido em saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia de qualidade, transporte de qualidade, porque somos nós que sofremos, eu sou uma dessas que passa todo dia pela Central para ir trabalhar
porque eu trabalho em Nova Iguaçu, vejo lá, também paro para ler de vez em quando as manchetes. Então, para poder dar dignidade para esse povo que construiu esse país com o seu sangue e suor e que segue construindo. Então, tem um programa que, de fato, faça com que os capitalistas paguem por essa crise, tem um programa que, de fato, toque no que eles entendem, que é o lucro. Né, que de fato incomode nesse sentido. E aí, é importante a gente também tirar conclusões do período que a gente está vivendo. Está vivendo um processo de mobilização muito avançado em vários países. No Chile dura mais de um mês, né, um processo muito profundo de revolta popular. E é importante a gente entender que o que a gente defende internacionalmente como corrente, né, como fração trotskista, que a gente tem defendido na atuação que a gente tem com os companheiros na Bolívia, no Chile, é que os lugares onde os processos convulsivos, as revoltas, foram mais avançados, porque a gente não quer só que se revoltar, a gente não quer só que as pessoas vão para a rua, a gente quer que esses processos virem processos revolucionários, certo? A gente quer realmente derrotar a burguesia, porque senão tudo que a gente discute com relação ao racismo, ele não vai até o final. Porque senão a gente vai seguir nesse sistema de miséria que os negros estão hoje obrigados a viver. Esses processos, para que eles se tornem processos revolucionários, tem uma coisa chamada auto-organização, que é fundamental. Não basta só ir para as ruas, isso é muito importante. Né? E no Brasil nem isso está acontecendo, por conta das direções sindicais. É preciso se auto-organizar nas escolas, nos locais de trabalho, certo? Nessa auto-organização, nesses espaços, ter assembleias que discutam os rumos dos movimentos, que discutam qual programa, qual estratégia para vencer, para derrotar esse governo. E é isso, na nossa opinião, que deveria fazer um partido revolucionário. Impulsionar a auto-organização da classe trabalhadora, impulsionar a auto-organização dos processos de luta para dar todo o nosso melhor, toda a nossa teoria, toda a nossa estratégia para transformar essa energia em processos revolucionários que possam, em algum lugar desse mundo, como a gente já teve em outros lugares, derrotar a burguesia e mostrar que é possível vencer. E eu queria dar um exemplo disso, de como isso é uma coisa muito concreta. Em 2014, a gente apoiou ativamente a luta dos garis. Não sei se acho que todo mundo deve lembrar que em 2014 os garis do Rio de Janeiro fizeram uma greve muito importante. Né? Foram audaciosos, fizeram uma greve no meio do carnaval, pararam a cidade, deixaram o lixo amontoar. E essa greve, ela é muito interessante porque, primeiro, que os garis são uma massa de negros e negras, né? É uma categoria de mais de 90% de negros e negras, que ganham um salário bem baixo, inclusive, pelo serviço que eles realizam, porque os garis não só limpam as ruas, eles trabalham na escola, trabalham em podagem de árvore, fazem uma série de coisas que, às vezes, a gente nem imagina. Os garis, eles tinham uma comissão independente do sindicato. Passaram por cima da burocracia sindical. Eles impunham o que eles queriam aceitar da negociação ou não. Os garis fizeram um feito que acho que poucos movimentos conseguiram fazer na nossa cidade. Unir a classe média progressista branca com a massa de trabalhadores, porque esses ambos setores estavam unificados em defesa de uma categoria que estava lutando, que era os garis. Nos cantos dos garis, eles falavam que a escravidão acabou. Nos cantos dos garis, eles retomavam as pautas das jornadas de junho, por demandas econômicas, e eles foram vitoriosos. Se hoje os trabalhadores desse país dizem que não tem arrego, é porque eles aprenderam com os garis em 2014. E isso é uma demonstração do potencial que tem a mobilização, a auto-organização, que passou por cima da burocracia sindical e impôs uma derrota para o sindicato e para a prefeitura. Numa conquista histórica. Imagino que não poderia ser uma greve como essa, que transformasse a pauta econômica numa pauta política, que tomasse as pautas de junho, da luta pelo transporte, né, da luta em defesa dos serviços públicos de qualidade para a população, o quanto isso não ia colocar ainda mais dificuldades para o que significou depois o avanço da extrema-direita no nosso estado e no país inteiro. É desses exemplos que a gente está dizendo. Construir um partido revolucionário para impulsionar a auto-organização é para que essa energia não seja canalizada institucionalmente ou eleitoralmente. Não dá, companheiros, para a gente poder dizer que a grande solução para o Brasil ou para o Rio de Janeiro, que a gente vai resolver os problemas do Rio de Janeiro com a eleição do Marcelo Freixo em 2020, que a gente vai resolver isso e dar essa mesma saída, essa mesma lógica, por exemplo, para o Chile. Porque hoje essa solução necessariamente é pactuar com esse governo, que é parte da herança pinochetista, parte da herança da ditadura, que está assassinando a juventude que está nas ruas para lutar.
exatamente para que essa energia não seja desperdiçada em saídas eleitorais, em saídas institucionais, não porque a gente não possa aproveitar esses espaços, mas que a gente aproveite esses espaços como parte das trincheiras da luta de classe, porque é na luta de classe que a gente vai resolver os nossos problemas. A única palavra, o único recado que a burguesia, que os capitalistas entendem é a luta de classes. E podem ter certeza que não é à toa que o Bolsonaro está com medo do que está acontecendo no Chile, com medo de que isso aconteça de alguma maneira nesse Brasil. E o que está colocado, sobretudo para os negros, é como a gente vai fazer com que aconteça o que está acontecendo no Chile, no Haiti, em vários outros lugares do mundo, porque é exatamente isso, é entender que a gente é parte de uma mesma classe internacional, povos oprimidos por diferentes expressões, diferentes preconceitos, diferentes dinâmicas raciais, porém unidos por um mesmo objetivo, que é esmagar essa burguesia racista, xenófoba, machista, que em vários lugares do mundo tem feito as massas despertar para questionar esse Estado. E por isso, já para finalizar, gente, isso tudo só pode ser feito pela ação consciente dos sujeitos na história. E é muito interessante, assim, ver como, de fato, isso não é uma compreensão acadêmica. A gente estava conversando esses dias com dois terceirizados, né, que a gente troca ideia bastante, e aí eles estavam discutindo sobre se o Trump ia, de fato, cair com impeachment ou não. E aí eu mandei uma notícia para a Dilma, que é uma dessas terceirizadas, sobre o processo no Chile, e ela me respondeu: estou acompanhando tudo. Porque é isso, eles estão acompanhando, eles ficam putos quando tem ato, e eles não podem ir quando tem paralisação, e os terceirizados não podem ir. Ou seja, não tem nenhuma barreira de concreto, ainda que o Bolsonaro tente se apoiar no que tem de mais atrasado, inclusive utilizando a religião para isso, não existe nenhuma barreira de concreto entre as ideias revolucionárias e a classe trabalhadora. E no nosso país, a classe trabalhadora é majoritariamente negra. E isso é importante, né? A consciência da nossa história, a consciência de que a gente é fruto dessa história brilhante aqui, de muitos que nos antecederam, de muitos que deram exemplos e batalhas à morte contra os imperialistas, que a gente precisa transformar a nossa revolta em ferramentas de lutas, em organização, transformar e isso possa se transformar num poder político, e para isso, companheiros, tem que construir partido para poder ser capaz de derrubar a burguesia e o capitalismo. Somente um Estado controlado pelos trabalhadores e o povo pobre pode garantir que os negros andem livremente na rua, sem receio de ser assassinados, sem o peso da opressão racial, que eles possam exercer livremente a sua cultura, que muitas vezes nesse país foi criminalizada, proibida, assim como é o funk agora. Não é à toa que o DJ Renan da Penha estava preso, para que eles possam exercer livremente, da forma mais linda que a gente já provou na nossa história, a nossa cultura, a religião. E eu vou encerrar com uma frase famosa e impactante do texto da Revolução Negra do C.L.R. James, que fala que o único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros dos historiadores capitalistas. Não é estranho que os negros tenham se rebelado. Teria sido estranho que não o fizessem. E, para mim, é nessa certeza do papel revolucionário que os negros cumpriram, do papel fundamental que os negros tiveram na consolidação da transição do feudalismo para o capitalismo, na consolidação dessa classe dominante, que exatamente pelo racismo está no DNA dessa burguesia, que a gente nada mais é dos que vão ser linha de frente para derrotar esse sistema e colocar em marcha uma outra forma de sociabilidade, uma outra sociedade, uma sociedade socialista que possa permitir que a gente viva livremente, que a gente viva livremente a nossa cultura, que a gente viva livremente a nossa identidade, junto com todos os povos oprimidos no mundo. Obrigada.